Deixa eu conversar aqui com o pastor Oséias, que está aqui. Você está bom, Oséias? Paz do Senhor, pastor, tudo bem? Tudo na bênção? Graças a Deus, na tudo paz. Eu estou aqui com o Oséias, ele fez uma obra, eu já brinquei, viu? Você não estava aqui, eu disse assim, isso é coisa de maluco, quem faz esses troços não pode, tem algum parafuso aí que o cara é para fazer um negócio desse. Você sabe que muitas bíblias nossas, você encontra no final uma concordância bíblica, né? Mas só que nós estamos lançando aqui uma concordância exaustiva, você está vendo, é de 4 volumes. 4 volumes. Eu vou perguntar aqui ao Oséias, ele vai dar aqui algumas explicações, para você ter uma ideia da importância dessa obra, tá? Eu queria que você prestasse atenção. A gente muitas vezes quer descobrir um texto na Bíblia, a gente pensa sobre um assunto e quer pegar os textos que falam naquele assunto, vamos para a concordância que temos na Bíblia e cadê? Não achamos o versículo, não achamos aquele texto que a gente quer. Então, eu queria pedir ao Oséias, vem cá, afinal de contas, o nome dela é o quê? É Yoshua, Joshua, como é que é isso aí? Fala aí, Oséias, tudo bem? Bem, pastor, o nome da obra para nós aqui é Joshua, né? Joshua. Joshua. Eu poderia falar no termo original transliterado, seria Yoshua, mas a gente fala Joshua. Joshua. Tá, eu queria que você falasse um pouco, uma concordância exaustiva de 4 volumes, né? Que você desse uma ideia, porque só o pouquinho que você já falou comigo, eu já vi que a diferença não é nem daqui do Brasil para a China, tá? É do Brasil para o céu. A diferença entre a concordância que você tem aí na tua Bíblia e essa aqui. Eu queria que você falasse o que motivou você a fazer essa obra, o porquê dessa obra e alguma coisa que não dá para falar tudo aqui por causa do tempo, o que ela contém e que é interessante. Vamos lá, vou deixar com você. Muito bem, pastor Silas. Eu me interessei por criar esse projeto porque há mais ou menos 13 anos nós temos um projeto que nós lemos a Bíblia todos os anos em 72 horas. Então nós nos reunimos e em 72 horas nós lemos toda a Bíblia. E quando nós começamos a desenvolver esse projeto, eu comecei a me interessar pelas palavras da Bíblia. Eu comecei a achar interessante e criar um índice dessas palavras. Por quê? A palavra, ela é a expressão do pensamento, né? Eu só consigo perceber na minha mente aquilo que é nomeado no mundo. Então as palavras são importantes porque elas representam ideias. Eu só consigo falar aquilo que está na minha mente. Eu tenho 2 filhos, o Victor Joshua e a Élica Esther, e eles, quando eles veem alguma coisa no mundo e não conseguem compreender, eles me perguntam, pai, o que é isto? Porque eles querem nomear, criar esse vínculo. E se tratando da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, se palavras representam ideias, a Bíblia Sagrada é a ideia de Deus, né? É os pensamentos de Deus que estão escritos nela. Então, entender as palavras na Bíblia significa compreender até a mente de Deus, né? Os pensamentos de Deus. Então, é interessante compreender isso. Então, esse projeto começou a surgir a partir desse interesse, porque eu iria fazer, como o senhor falou, procurar por uma palavra e não achava, né? Não encontrava, ou se não tinha dificuldades, porque o texto era muito resumido e não dava para poder encontrar as palavras. Então, por isso, foi um dos motivadores de começar essa obra, esse interesse por palavras. Por palavras. O que você... eu estava conversando com você, esse dado eu mesmo posso dar aqui, para você ter uma ideia. A concordância que você tem na Bíblia, né? Bíblias com concordância, em relação a essa concordância aqui, para tu ter uma ideia, assim, bem simples, ela é 70 vezes maior. 70 vezes maior, no mínimo, hein? Nós botamos por baixo, não, Zé? Fizemos aqui um número por baixo. Ela dá até mais de 70. 70 vezes maior do que a concordância que você tem na Bíblia. São mais de 700 mil referências. São mais de 700 mil referências. Bem, queria então que você dissesse, assim, como é que é a obra, o que ela tem, que eu acho que vai ser uma coisa muito bacana para despertar em você a importância de você conhecer palavras para conhecer a Bíblia. Vamos lá, diz aí alguma coisa sobre essa obra aí. Bem, primeiramente ela traz uma estatística de palavras, quantitativo de palavras. Então, se você pegar qualquer palavra na Bíblia, você vai ter na obra
o quantitativo que essa palavra aparece na Bíblia num todo. Ela também quantifica a quantidade de palavras que aparece tanto no Novo Testamento quanto no Velho Testamento. Então aparece o quantitativo de palavras lá. Algumas palavras aparecem no Velho Testamento e não aparecem no Novo Testamento. E o contrário também é verdadeiro. Por exemplo, a palavra Jeová só aparece no Velho Testamento, não aparece no Novo. Já a palavra Jesus só aparece no Novo Testamento. Então ele consegue identificar isto. Então, um quantitativo de palavras. Uma outra coisa que nós incluímos na obra também foi criar uma correlação das palavras cognatas, ou seja, palavras que são correlacionadas do mesmo verbo, da mesma conjugação. Por exemplo, a palavra alegrar, alegria, alegraram, alegraram-se. Você quer dizer, na concordância, você não tem apenas a palavra alegria nessa concordância. Todas as palavras correlacionadas. Todas as palavras correlacionadas. Rapaz, isso é um negócio que a gente fica doido de querer descobrir um texto na Bíblia com essas palavras que são correlatas. É uma coisa difícil pra caramba. Então você tem, não apenas, você pega na tua concordância aí a palavra alegria. Acabou o papo, tá encerrado. Nessa aqui você vai encontrar todas as referências. Todas as alegria, alegraram, alegraram-se, alegrou, alegrou, todas as correlações, as palavras cognatas desse termo alegrar. Um negócio interessante também, que vem o quantitativo da palavra, por exemplo, alegrar, e vem o quantitativo de todas as palavras. Sim. Ou seja, eu dou um quantitativo para você ter noção não só da palavra alegrar, mas todas essas correlações juntas. Então isso ajuda você a ter uma noção de como essa palavra é importante ou não na Bíblia. Ou seja, se a palavra aparece muito, ela é mais importante, né? Ela aparece muitas das vezes. Por exemplo, a palavra Senhor, Deus e porquê são as palavras que mais aparecem na Bíblia. Senhor, Deus e porquê. Olha que coisa interessante, né? Senhor é dono, né? Significa dono, ou seja... E Deus é o dono, é o mais importante. E porquê junto é resposta. Olha que coisa interessante. A Bíblia é um livro de respostas. Quer dizer que porquê? É a palavra que mais aparece. Senhor, Deus e porquê? São nesta ordem que mais aparece na Bíblia. Mas tá vendo? Olha que coisa bacana, interessante. E que você vai encontrar aqui nessa concordância exaustiva em 4 volumes. O que mais você podia dizer? Mais algum dado? Que tanta coisa não vai dar o programa, nós temos um tempo pequeno. Que dado mais importante você daria para essa obra que difere do que já existe aí em concordância? Outra coisa importante que nós incluímos na obra foi a questão criamos uma indexação das palavras que mais aparece para as que menos aparecem. Chamamos isso de ranqueamento das palavras. Ou seja, se a palavra Senhor aparece em primeiro lugar, ela é rank 1. Top 1. Ou seja, esse ranqueamento permite você ter noção, por exemplo, da importância da palavra. Uma coisa interessante, se você pegar, por exemplo, a palavra Jacó e verificar o ranqueamento dela, no final da concordância vai ter o apêndice B, que tem o ranqueamento de todas as palavras. Você pega aquele número que está no ranqueamento, vai no apêndice B, você vai encontrar as palavras que estão na mesma condição de quantitativos de palavras, aquele ranqueamento de palavras. Você também falou que há uma correlação com uma obra, você estava falando ali comigo... James Strong. Explique isso aí que é interessante. Uma outra coisa também que a obra tem uma correlação com um trabalho feito por James Strong. Ele foi um exegeta, um grande estudioso, e ele categorizou todas as palavras da Bíblia, ele pegou a versão King James e fez uma correlação trazendo as palavras para os seus originais. E ele numerou essas palavras. Então, com esse número... que a gente chama de Strongs, você consegue pegar uma palavra que está já aqui indexada, ela vai ter os números Strongs dessa palavra e você pode ir no dicionário e saber qual é o original dessa palavra no grego e no hebraico. Isso é interessante, que facilita para quem está pesquisando, né? Muito. Eu, por exemplo, quando eu vou fazer uma pesquisa, eu vou na palavra e procuro a palavra no grego e no hebraico. E eu consigo traduzir porque o dicionário dele é fantástico. É um negócio muito interessante que ajuda você a entender a palavra no grego e no hebraico. Bem, para você então ter aqui uma ideia, a obra, né, que nós estamos apresentando, uma concordância exaustiva em 4 volumes, no mínimo, ela é 70 vezes maior do que a concordância que você tem na sua Bíblia, porque a gente muitas vezes, eu que conheço um pouquinho só da Bíblia, preciso aprender muito e guardo alguma coisa na minha memória, muitas vezes eu quero um texto da Bíblia. Rapaz, é uma loucura você querer achar um texto e cadê? Vai na palavra, vai na concordância, a palavra não leva você para o texto.
Uma outra coisa interessante também, pastor, pegando esse gancho do senhor aí, é que nós escolhemos o texto para aparecer ali, um texto que facilita o entendimento do leitor. Do leitor. Por quê? Às vezes você vai procurar nessas outras referências, é tão pequeno o texto que você não entende o sentido do texto. Aqui não, ele foi expandido e pegando de uma forma que a pontuação permite você ter um entendimento da frase. É outra coisa terrível quando você quer saber qual é o texto e que a concordância não te dá, o que você acabou de falar. O que ela fala é tão pouco para o que você quer. Aí você tem que ir nos versículos para você saber. Aí você tem que... É uma dificuldade. Então, nós estamos aqui com a concordância exaustiva Joshua, em 4 volumes. Deus abençoe sua vida, Oséias, que Amém. Deus possa te dar aí ideias e revelações para outras obras que possam colaborar com o conhecimento da palavra de Deus. Só existe uma coisa que destrói o povo de Deus. Só. Diabo não destrói poder econômico, político. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então, nós estamos fazendo aqui com o autor presente. Na categoria dela, no mundo não tem, e é um brasileiro. Uma obra fundamental para ter na tua biblioteca. Quando você quiser qualquer palavra, descobrir um texto da Bíblia com aquela palavra, agora você tem um recurso de uma obra que vai lhe dar isto. Se você quiser, nós estamos fazendo um lançamento e eu, como sempre faço aqui no nosso programa, sempre faço isso, Oséias. Quando eu estou lançando uma obra, eu gosto de fazer promoções. Sempre faço isso. E depois, pastor, mas não é assim que o mercado age. O mercado primeiro lança, depois que vende bastante, aí é que faz promoção. Eu sou o contrário. Eu gosto de privilegiar aquele que acredita no que eu estou falando. Então eu sou exatamente ao contrário. Se você já reparou, eu faço promoções no lançamento. E muitas vezes não faço promoção depois. Para privilegiar aquela pessoa que está adquirindo primeiro. Senão, qual é a graça? Você adquire uma obra, daqui a um ano vem eu fazendo uma promoção, você diz, caramba, eu paguei mais. Então, qual foi a graça de você ter adquirido quando eu lancei? Então, eu faço uma promoção no lançamento. Se ela vai continuar, eu não garanto nada, porque isso é uma tiragem, isso não é brincadeira fazer essa obra. Então, para essa tiragem, eu garanto essa promoção. Essa obra, o valor dela é R$ 369. Eu vou dar 20% de desconto para você pagar em 10 vezes no cartão ou em 6 vezes no cheque pré. Aí você vai pagar 10 de R$ 29,52. 10 e não paga a despesa de correio. Só para mandar pelo correio uma obra dessa é mais de 50 pratas para mandar essa obra aqui pelo correio. Para qualquer lugar do Brasil, ok? Eu vou dar 20% de desconto e você paga em 10 vezes 10 de R$ 29,52. Você quer pagar à vista? Tem gente que não gosta de prestação. Você quer pagar à vista? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar 30% de desconto e você paga passando uma vez no cartão, tá certo? Para você que quer pagar em uma vez, né? Você vai passar uma vez no cartão, eu vou te dar 30% de desconto. Ela vai sair por R$ 258,30. Não tem despesa de correio para qualquer lugar do Brasil. Esses descontos é para essa tiragem. 20%, ok? Para você pagar em 10 vezes. 30% se você for pagar no cash. A concordância exaustiva do pastor Oséias Gomes, em 4 volumes. 4 volumes. Ela vem numa caixinha bacana, porque muitas vezes não há espaço na estante. Por isso que nós fizemos ela em 4 volumes. Você não tem o espaço na estante, então você pode botar em qualquer lugar que facilita que ela está numa caixinha. Então, se você quiser, você pode pagar em 10 vezes no cartão ou 6 vezes no cheque pré, 20% de desconto, 10 de R$ 29,52. Quer pagar de uma vez só, eu dou 30% de desconto, dou mais 10 e você paga R$ 258,30. Ligue agora enquanto durar esse estoque dessa tiragem que nós fizemos. 0 operadora 21 87 7000. 0 operadora 21 87 7000. Um outro telefone, 0 operadora 21 2598 2019. 0 operadora 21 2598 2019. De segunda a sábado,
de 8 da manhã às 8 da noite e domingo de meio-dia às 4. Pela internet, qualquer cartão, www.editoracentralgospel.com www.editoracentralgospel.com. Bem, Oséias, parabéns pela obra. Obrigado. Que Deus abençoe a sua vida. Tenho certeza que ela vai ser um instrumento poderosíssimo para o povo de Deus e aqueles que querem conhecer a palavra. Amém. O nosso Deus é chamado da palavra. Ele é a palavra. Ele é o verbo. Ele é a palavra. Então, a palavra é fundamental para você poder ter uma noção e um conhecimento de textos da Bíblia sobre aquilo que você quer saber a partir de uma palavra que você queira descobrir, textos da Bíblia que a gente muitas vezes quer dizer uma coisa para um amigo, quer pegar um texto para ler, que a gente viu um pastor pregar, ou quer estudar sobre um texto e a gente lembra apenas de uma palavra. Você pode ir nessa concordância, no mínimo. 100% disso. Né? Vai achar, 100% você vai achar. São, quantas palavras tem? 706 mil, mais de 706 mil referências. Olha só, quando você pega uma concordância da Bíblia, que você tem aí Bíblia com concordância, você tem aí umas 8 mil palavras, umas 7 mil palavras. Imagina uma concordância com mais de 700 mil palavras e palavras correlatas que você não encontra na concordância que você tem aí na sua mão. Que Deus te abençoe e que você seja abençoado aí por essa obra. Já estamos no final do programa, nós vamos ficando por aqui. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Até o próximo programa, querendo Deus.